Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lean Six Sigma Summit Brasil 2017 online, evento criado pela consultoria Excelência Integrada. Meu nome é Wagner Salles e a gente vai falar um pouquinho sobre excelência operacional em tempos de crise. Obrigado pela conexão e eu queria agradecer também o Everton pelo convite. Muito obrigado, Everton, muito bom a gente poder falar um pouquinho de excelência operacional aqui, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo aí, uma grande necessidade, né, de ser excelente. Bom, gente, como eu disse, meu nome é Wagner Salles, eu sou gerente de excelência operacional, estou na área, no ramo, há 20 anos, então já faz um pouquinho de tempo que a gente brinca aí com essa metodologia, com essas ferramentas, TPM, Lean Manufacturing, Lean Office, Six Sigma, BPM, né, Business Process Management, entre outras. Então, tem uma historinha bacana para contar aí nos últimos 20 anos. Acertei bastante, errei bastante, então tem bastante coisa aí para a gente contribuir, poder ajudar quem está começando, quem está no meio do caminho, né, enfim. Só não falo aprender com vocês porque aqui é uma via única, né, só eu estou falando, infelizmente não ouço vocês, mas enfim. Apesar que no final eu vou deixar meus contatos também para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o tema, caso haja necessidade. Bom, qual é a ideia, pessoal? Eu quero falar um pouquinho com vocês, basicamente, sobre o cenário atual e excelência operacional. Vou passar muito rápido sobre esse tópico, mas é importante enxergar a importância das ferramentas e do método de excelência operacional dentro do cenário atual, no contexto que a gente vive, econômico, macroeconômico e tudo mais. Quero falar um pouquinho da excelência operacional em diferentes ambientes, né, até pela minha experiência. Já passei por vários tipos de empresa e é legal contribuir um pouquinho com vocês de como é que é essa ferramenta em vários ambientes diferentes. Aí sim quero falar dos fatores comuns de sucesso, ou seja, por onde eu tenho passado, mesmo em ambientes diferentes, ambientes menores, empresas maiores, empresas menores, enfim. Tem alguns fatores, tem algumas situações que são comuns, independente de onde você vai implementar a excelência operacional. Que se a gente seguir esses caminhos, esses fatores, a gente tem uma chance maior e mais rápida de obter o resultado. É sobre isso que eu quero falar com vocês, né? E depois a gente fecha aí com as nossas conclusões, tá? Então, basicamente, eu vou tentar conduzir a conversa com vocês nesse sentido. Primeiro, encaixando a excelência operacional no contexto e depois trazendo os fatores que eu acredito que são os principais. Tem N fatores, mas eu trouxe alguns poucos aqui que vale a pena a gente valorizar para que a gente consiga um resultado rápido e um resultado esperado. Mesmo porque tem alguns paradigmas aí, né? A gente acaba vendo e ouvindo muita gente falar que ferramentas de Lean, ferramentas de TPM, ferramentas de Six Sigma, são ferramentas lentas, que demoram, que tem toda uma mudança de cultura. É fato, isso é verdade. Mas existem muitas maneiras e abordagens para ser feito com essas ferramentas. Não necessariamente a gente precisa esperar tanto tempo para ter um retorno. Tá? Você pode sim fazer uma abordagem rápida para ter resultado muito rápido e em paralelo trabalhando com os itens mais demorados e que tem sim mudança de cultura e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho disso aqui no decorrer do período, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide, já falando um pouquinho do cenário atual versus excelência operacional. Bom, o cenário atual acho que não preciso entrar em detalhes, acho que todo mundo está vendo jornais, internet, enfim, a gente está passando por uma crise aí econômica, crise financeira, enfim, né, tentando sair de uma crise econômica. E falando um pouco de produtividade, no Brasil produtividade nunca foi o forte, nós nunca fomos referências em produtividade por N motivos. Condições básicas, né, infraestrutura e tudo mais. Mas é verdade que no último período, ou no penúltimo período, nós tivemos sim um movimento econômico mais forte. Não vou nem comentar aqui, eu levar em consideração a que custo isso foi feito, mas nós tivemos sim um movimento maior, um acesso ao crédito maior, uma movimentação econômica maior. Nós tivemos aí um nível de exportação muito bom, China, outros países demandando bastante. Tudo isso trouxe uma movimentação, aumentando a nossa receita, em média, né, nas grandes, médias e pequenas empresas,
E isso cobre um pouco a falta de produtividade. Isso aparece menos, né, esses problemas de produtividade que a gente tem. Bom, isso mudou. Se a gente olhar aí no último ano e meio, né, o que aconteceu? O acesso ao crédito reduziu bastante, a movimentação econômica reduziu bastante. Enfim, tudo isso deu aquela abaixada, aquela acalmada. E aí, quando você tem uma situação onde você não consegue aumentar o seu preço, você não consegue aumentar o seu volume de venda, você não consegue aumentar sua receita, né, de forma crescente, a gente volta a olhar para as linhas de baixo do PNL e do DRE, que seja, e começa a olhar os custos, né? Ou seja, como é que a gente corta custo, como é que a gente reestrutura, como é que a gente enxuga, e é o que tem acontecido no país aí com grande parte das empresas nesse último período, né? Então, é aí que é o ponto da excelência operacional, que eu queria fazer essa conexão com vocês. As ferramentas de excelência operacional, de novo, Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Six Sigma, o próprio Six Sigma sozinho, o TPM, Business Process Management, enfim, uma série de ferramentas aí, e dentro dessa que eu falei, tem um monte de outras, que podem e devem ser utilizadas nessas linhas de baixo do PNL, ou seja, para reduzir custo, reduzir perda, né, ganhar assertividade, ganhar velocidade nos processos, para que as coisas fiquem numa condição mais equilibrada, uma vez que você não consegue avançar muito nas linhas de cima lá, né, financeiramente falando, com aumento de receita, posicionamento de marca, aumento de volume ou de preço, tá? Então, a excelência operacional, ela pode ser usada como uma excelente ferramenta, método, em qualquer situação, para que melhore as condições das empresas, seja o tamanho que for, né? E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Nesses últimos meus 20 anos aí de estrada, basicamente eu trabalhei em empresas de bem de consumo, né, tanto multinacionais quanto empresas familiares. A excelência operacional cabe melhor em uma e em outra? Não, ela cabe nas duas. Diferenças? Vantagens e desvantagens numa multinacional, vantagem e desvantagem numa empresa familiar, né? Mas as duas, né, a gente fez uma série de trabalhos, às vezes na multinacional, para melhorar processos, para reduzir processos, para tirar um pouco da burocracia, agilizar aí a velocidade das tomadas de decisão. Depende do tamanho da empresa, depende do contexto, depende enfim, a estrutura. Isso às vezes não dá a agilidade que a gente precisa, né? Principalmente naqueles processos por onde passa a estratégia, e aí isso fica difícil. Já na empresa familiar, geralmente é o contrário, né? As tomar decisões são muito rápidas, isso acontece muito de forma muito ágil, porém às vezes falta um pouco de processo decisório, falta um pouco de uma ferramenta de análise mais aprofundada, falta um pouco de visibilidade. Então, nesses dois ambientes que eu tenho passado, né, nós tivemos muitas oportunidades sendo tratadas com ferramentas de excelência operacional. E não foi diferente, né, no ambiente industrial. É mais fácil, é verdade, porque geralmente a gente tem, por natureza, indicadores mais fáceis de enxergar, mais concisos, né, mais divulgados, mas nem sempre a gente tem a priorização correta ou a análise de causa correta. Mas também, sem dúvida, um ambiente muito propício para excelência operacional, ferramentas. E o ambiente corporativo? O ambiente corporativo é mais administração e tal, do mesmo jeito, tá? A gente tem trabalhado aí nos últimos anos também em ambiente corporativo, trazendo uma série de resultados interessantes, principalmente com ferramentas mais voltadas para processos, obviamente. Muda um pouquinho a fonte de informação, né? Se você vai para uma indústria, você tem uma árvore de perdas, você tem indicadores, o próprio desdobramento de indicadores ajuda. Se você vai para o ambiente corporativo, às vezes é mais difícil você fazer essa conexão, mas recentemente a gente fez um trabalho, por exemplo, olhando a cadeia de valor, desdobrando os principais processos e separando em processos críticos e não críticos. E os críticos, aí sim a gente atacava, né? A gente ranqueava e priorizava os trabalhos em função da cadeia de valor e dos processos críticos. Ou seja, você
deixando os processos críticos mais leves, mais ágeis, mais rápidos, você garante, né, que a agilidade da empresa também mude, também siga para um novo patamar com as ferramentas de excelência operacional. Então, quando você fala excelência operacional, é extremamente abrangente. Você pode pegar a cadeia inteira que você vai ter oportunidade para trabalhar, né? E o último ponto que eu trago foi uma experiência bacana também em serviços, e aí um pouco de dificuldade para identificar por onde eu começo, né, por onde a gente inicia o trabalho. Uma saída que a gente usou foi buscar fazer pesquisa de satisfação, né, com clientes e tudo mais. Trouxemos uma série de informações, mexemos em processos, a maioria extremamente simples, mas que traziam uma série de problemas e insatisfações que depois dificultavam uma série de negociações e outras coisas. Então, de novo, a cadeia de valor inteira pode e deve ser analisada por ferramentas ou método de excelência operacional. Tudo isso cabe, né, desde que a gente siga alguns pontos que eu vou comentar a partir de agora, né? Bom, o primeiro fator de sucesso que eu queria comentar com vocês, que eu acredito muito e já bati muita cabeça com isso também, é o propósito. Ou seja, né, para a gente entrar com uma ferramenta, um modelo, independente se a gente vai entrar na empresa inteira, ou numa área, ou num setorzinho, ou num equipamento, é importante ter um propósito. Ou seja, onde é que eu estou, para onde é que eu vou, né? Porque se eu sei onde eu estou, se eu consigo fazer essa leitura e eu sei para onde eu quero ir, aí sim eu posso escolher que tipo de ferramenta eu posso usar, que tipo de método e assim por diante. As coisas começam a ficar mais claras, né? Se eu estou aqui e quero ir para lá, bom, ferramenta que eu posso usar, Lean? Pelas perdas que eu tenho, talvez. TPM? Pode ser. Seis Sigma? Pode ajudar aqui, enfim. Porque se você não sabe exatamente onde é que você está ou para onde você quer ir, ou isso não está claro, isso não foi discutido, né? O fato de não sabe é meio pesado, né? Mas se isso não está na mesa para ser discutido, e você opta por uma ferramenta, vamos fazer Lean, vamos fazer Six Sigma, vamos fazer TPM, vamos fazer BPM, enfim. Legal, vai te trazer resultados, sempre vai, né? Mas com que velocidade, e você corre o risco de chegar no final e falar, putz, não era esse o resultado que eu precisava, não era isso que eu queria, imaginei que o resultado seria outro, isso aqui não funciona, e aí você começa a ter problemas, porque você acabou não discutindo isso lá no início, né? O ideal é que você escolha essas ferramentas, o método, o modelo, em função de onde é que você está e de onde você quer chegar, e não ao contrário, né? Então esse é um ponto, eu já errei, vejo muita gente começando trabalhos sem ter isso muito claro, né? E aí de fato fica difícil. Uma vez você sabendo onde é que você está, para onde você vai, seja na estratégia macro da empresa, seja na estratégia da área, seja no caminho esperado ali na missão, visão daquela área menorzinha, ou seja nos indicadores daquele equipamento, daquela linha de produção, independente do nível, né? Se você sabe onde é que você está, onde é que você quer chegar, aí sim você monta um plano. Se você monta um plano, a gente precisa medir esse plano para saber quais serão os meus números agora e quais serão os números que eu quero alcançar. Qual é a minha meta que vai me avisar quando eu cheguei, onde eu quero de fato chegar, né? Feito isso, isso gera naturalmente, né, um senso de missão quando você comunica isso para todo mundo. De novo, independente do tamanho e da proporção. Se você tem um propósito, gente, estamos aqui nesse momento e aí nós queremos ir até lá. Nós temos esse plano, né, cuidadosamente desenhado, e vamos medir desse jeito. E você comunica isso para todo mundo e traz todo mundo para a discussão, né, para a construção, para seguir o caminho daquela ferramenta, daquele plano, daquele modelo que foi desenhado. Isso traz o senso de missão, e o senso de missão é fantástico. Isso traz um grau de envolvimento das pessoas gigantesco. E até teve uma pesquisa que eu vi recentemente, que foi feita no Brasil, que fala que as empresas que têm um propósito claro, definido e comunicado, você tem funcionários 2 vezes mais satisfeitos, 2 vezes mais motivados, que existe um senso de inclusão muito forte. Essas pessoas são as que mais
pensam, né, antes de sair da empresa, ou seja, né, não vão sair trocando a empresa a qualquer preço. Ou seja, o propósito traz um senso de missão que faz toda a diferença quando você começa um movimento desse. É importantíssimo. E aí, para fechar esse bloco, falando de propósito, o que a gente falou, né? Importante você saber onde é que está, onde é que você está e onde é que você quer chegar, e quanto tempo você imagina para chegar até lá, ou que você precisa chegar, né? E em função disso você escolhe os métodos e as ferramentas. Importante comunicar esse propósito para todo mundo, engajar as pessoas, motivar nessa busca, né? E uma vez alcançado esse propósito, ou parte dele, fundamental, né, comemorar e reconhecer o time e as pessoas que participaram desse processo. Né? Fechou um ciclo? Putz, legal. Fechou um ciclo, inicia o próximo. Qual é o próximo propósito? Quais são as próximas metas? Quais serão o próximo plano? E assim a empresa vai crescendo. Então, isso pode acontecer numa empresa gigante, numa multinacional, numa corporação. Pode acontecer na padaria de esquina, né, que está funcionando ali com meia dúzia de funcionários. Tudo isso cabe, né? Como eu comentei no slide anterior, né? O engajamento, a forma de fazer, claro, né? Se você pega uma grande corporação, com diretor de excelência operacional, com gerente, com coordenador, toda uma estrutura para isso, é uma situação, né? Se você tem uma empresa menor, às vezes você tem um engenheiro um engenheiro industrial, ou um coordenador, às vezes um analista, enfim. Tudo tem suas proporções, né? Tudo tem que ser medido e tudo tem que ser muito bem calibrado. Agora, que as ferramentas, independente da proporção, cabem e trazem um resultado muito rápido, isso é fato. Né? Bom, vamos para o segundo tema, que é o trabalho de base. Uma coisa que eu tenho visto muito também nesses últimos anos, e isso tem tornado muito claro, né, a cada passo que a gente dá nesse caminho, é que é imprescindível que a gente olhe, analise o cenário onde a gente vai entrar com esse plano, com esse método, com essas ferramentas, para ver se ele suporta isso. Você precisa criar um ambiente para que isso aconteça. Porque se você não criar esse ambiente, tem duas situações muito ruins, né? Ou você não consegue avançar, ou você avança e meses depois você começa a perder os trabalhos que você fez. Já passei por isso várias vezes. Você entra numa área, muda os processos, muda a forma de fazer, resultados excelentes, festeja aquilo, comemora, muito bom. 2, 3, 4, 5, 6, 8 meses depois, você volta lá e os resultados estavam da mesma forma, né? Voltaram à forma original. Por que isso acontece? Porque a área não foi preparada, né, muitas vezes, para receber essas melhorias, e receber esse método, receber esse trabalho. Então, o que eu chamo de trabalho de base primeiro, os indicadores de perdas precisam estar claros. Né? Quantas vezes a gente se depara com áreas que têm um objetivo dentro da companhia, e aí você olha os indicadores daquela área, os indicadores não medem o objetivo para que aquela área existe. Né? Então, é muito comum isso acontecer. Né? E se você não tem esses indicadores corretos, se você não tem as perdas muito claras, fica muito difícil, primeiro, priorizar o que tem que ser feito, porque geralmente tem muita coisa para fazer, mas eu começo por onde? Né? E se você começa por um problema que não é, sei lá, os top 5, os top 10 que a gente precisa resolver, você acaba botando energia no lugar errado, e isso traz uma série de consequências, uma série de problemas, e acaba desmotivando todo o time. Então, ter uma base de indicadores bacana, ter as perdas muito claras, seja isso na área industrial, seja isso nas áreas que compõem a área industrial, ou seja isso numa linha de produção, no equipamento, ou seja isso no corporativo com uma cadeia de valor, seja isso na área de serviço com uma pesquisa, seja onde for. Né? A medição disso e a clareza e o ranking por onde eu vou começar é importantíssimo. Né? Isso faz uma diferença gigante. E mais, né? Às vezes você trabalha um item, por exemplo, que é o terceiro do ranking. A hora que você termina o trabalho, ele está em 8º, 9º. Né? Às vezes não precisa zerar, mas só se você jogar lá para baixo, já traz uma credibilidade muito forte para o trabalho. Isso faz uma diferença absurda.
Outro ponto é identificar quais são os principais processos, né? Onde é que eu vou atacar? Onde é que eu vou trabalhar? Né? Os principais processos estão claros para essa área, para esse setor, ou para esse departamento, ou para essa empresa, enfim, ou para aquele equipamento. Está claro quais são os principais processos, para a gente botar energia no lugar certo. Todo mundo conhece e entende que aqueles são os principais processos, ou não? Porque se não, se de repente você entende aquilo como um processo importantíssimo, mas quem está ali está olhando outra coisa, não está dando muito valor, não adianta você botar energia lá, né? Se as pessoas não estiverem alinhadas ou conscientes, né? Que de fato é ali que a gente vai mexer. Né? E isso acontece muito também. Né? Muitas vezes a percepção, né? Ela aponta para um lado diferente quando de fato deveria apontar para um lado mais técnico ou para um lado mais lógico. Né? Tem muita diferença, né? O que de fato é e o que a percepção traz. Então alinhar isso para os principais processos e para as necessidades e para o ranking, aonde de fato a gente vai mexer, é importantíssimo. Né? Outro ponto é a capacitação e a comunicação, ou seja, comunicar tudo isso é importante sempre. É fundamental. E a capacitação também, né? Porque aquelas pessoas que estão ali, naquela área, naquele equipamento, naquele departamento, eles estão devidamente capacitados para exercer aquela função que eles estão fazendo. Eles estão devidamente capacitados para entender os principais processos e para medi-los, né? Fazer a medição e orientar, saber se está bom, se não está, o quanto está bom, o quanto está ruim. Tudo isso precisa ficar muito claro. Né? Uma vez tudo isso alinhadinho e a base pronta, aí sim a gente entra, né, com um trabalho de implementação, de ferramentas e tudo mais. Isso não feito, de fato, a chance de você evoluir reduz, né? E a chance de você evoluir e retornar depois à condição anterior, ela aumenta. Né? Por isso que é importante para o início e depois para a manutenção do resultado. Tá? E aqui tem que tomar um pouco de cuidado, eu vou falar nos próximos slides, inclusive, sobre isso. Também não adianta sair fazendo indicador de tudo, né? Imaginar que você precisa identificar todos os processos, você precisa capacitar todo mundo em todas as questões. Aí é um ponto que você fala assim, quando acontece, as pessoas viram e falam, então, demora muito, vai muito dinheiro e tal. De novo, é assertividade. Se a gente está falando de excelência operacional em tempo de crise, nós não temos tempo para ficar, nós precisamos ser assertivos, né? Nós não temos tempo, não temos recurso, né? Não temos gente, também não recurso, para ficar desperdiçando, né? Então tem que ter foco. Identificou o indicador, identificou o ranking, aqui a gente vai mexer, esse é o principal processo. Precisa treinar, treina aqui, treina sobre esse tema. Não adianta tentar, vamos treinar todo mundo, capacitação, tem que ser um trabalho focado, né? Tem que ser, resolve aquele problema, resolveu aquele, matou, não se fala mais nisso, vamos para o próximo. Né? Essa falta de foco, às vezes também atrapalha bastante, né? Principalmente no trabalho de base. Você quer arrumar a base toda, demora muito. Né? Então é importante fazer movimentos direcionados e alinhados com os propósitos definidos, com a estratégia da companhia, medir e priorizar, de fato, os processos devem estar muito claros, né? Se o processo não está claro para todo mundo, como é que você melhora, né, um processo que não está claro? Às vezes, gente, vamos lá, às vezes não nem melhorar o processo, tá? Às vezes só de comunicar que o processo existe, tem um desenho, ele funciona daquele jeito, resolve muita coisa. Eu já fiz muito isso também. Prepara um time para fazer um trabalho, na hora que você chega lá, o pessoal tem dúvida do processo. Você explica o processo, resolveu. Não precisa nem aplicar ferramenta. Tem muito isso, muito. E aí, como eu disse, a capacitação deve ser direcionada e definida. Né? Vamos para o próximo, então. O próximo fator que eu considero bastante importante é o capital humano. Capital humano. Bom, se a gente tem o propósito claro, ou seja, onde é que a gente está, para onde a gente quer ir, num contexto que a gente tem atualmente, ou seja ele qual for, né? Montei um trabalho de base, comuniquei todo mundo está preparado para receber a melhoria, conhece onde a gente vai mexer, conhece os processos, conhece os seus maiores problemas, suas soluções, você aplica o método, a ferramenta, e aí você traz o resultado. Poxa, que legal, o resultado veio.
né? Você percebe que tudo isso ele foi construído, né? O propósito, quer dizer, você engajou todo mundo, você comunicou, você trouxe todo mundo para o time para falar, olha, estamos aqui, precisamos chegar lá, e precisamos chegar lá por isso, né? O que vai acontecer se a gente chegar, o que vai acontecer se a gente não chegar. Montou um trabalho de base, treinou, ajustou, deixou mais claro, trouxe todo mundo para o trabalho, todo mundo se envolveu, ou boa parte do pessoal, pum, trouxe resultado. Excelente. Isso feito, isso tem um impacto na cultura, tá? O que eu mais tenho ouvido, né, nesses últimos anos é que a gente não consegue fazer isso aqui porque a cultura é um problema. Tem um problema de cultura que precisa ser resolvido, isso é um problema para a gente, aqui não funciona. A cultura aqui... Mas vamos lá, gente. Cultura, por definição, quando você quer... Tem um escritor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele traz o tema da cultura, que ele fala assim, como é que você mexe na cultura? Como é que você altera a cultura de uma empresa? Ou como é que você altera a cultura de um grupo? Você insere uma atividade, um tema diferente, uma atitude diferente do que o grupo está acostumado. Esse grupo vai testar aquela nova maneira de fazer, aquela nova abordagem. Se aquilo funcionar e ele entender que o que ele aprendeu, o que ele faz agora é melhor do que ele fazia no passado, ele vai contagiar o resto do grupo e outros grupos. E aí começa a mudar a cultura. Você troca uma maneira de atuar por uma outra melhor. E isso leva um certo tempo, não é rápido, né? Então, a cultura, ela tem um impacto sim nas atividades da companhia, mas as atividades da companhia também têm impacto na cultura. É uma via de duas mãos, sempre é. Então, se a gente tem um propósito claro, faz um trabalho de base bacana e mostra o resultado, o que você está fazendo? Você está mostrando para aquele grupo uma outra forma de trabalhar e que te dê um resultado melhor. Então, isso já tem um impacto cultural. Tá? O grupo já está olhando e falando, então se eu fizer assim, meu resultado é melhor, meu esforço talvez seja menor. Então, isso mexe com a cultura, né? Ou seja, aqui eu trouxe um ciclo, né, que geralmente a gente usa muito no TPM, em outras ferramentas também. O que você faz, né, para qualquer ferramenta? Você treina, você aplica na parte teórica, você faz a aplicação prática, você melhora o que quer que seja, o processo, a área, o equipamento, você tem um resultado percebido e você reconhece a pessoa daquele resultado. E aí você treina de novo e assim você avança. Resumidamente, né, bem resumão, mas é um modelo, né, de avanço com treinamento, melhoria de processo e resultado que impacta na cultura. Isso, de novo, né, são as atividades impactando na cultura e a cultura impactando nas atividades. E quem está aí no meio? São pessoas. São pessoas que fazem, que aceitam, que precisam estar envolvidas, engajadas no processo, na construção de tudo isso, para fazer isso virar. Gente, não tem jeito melhor de você convencer alguém a mudar o seu jeito de trabalhar, seja se a pessoa tiver 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos de empresa, né? Por mais enraizado que estejam as atividades que essa pessoa esteja fazendo, quando você mostra um modelo, sem imposição, mas com construção, e aquele modelo traz um resultado melhor, não tem como. Não tem resistência que aguente, né? Quando você traz um resultado melhor, inclusive para ele e para a companhia, né? E isso vai quebrando uma série de situações, e aí sim o capital humano faz a diferença dentro desses fatores de sucesso, dentro do pacote aí de melhoria contínua, excelência operacional. Então, vamos lá, falando do propósito, falando do trabalho de base e falando do capital humano. Tá? São 3 grandes pontos que eu acredito que são importantíssimos, né? Não só no início, mas em todo momento do trabalho de excelência operacional, e principalmente nesse momento, em tempos de crise, onde a gente precisa ser assertivo. A gente precisa usar nossos recursos de forma rápida, da melhor forma possível, para obter o resultado rápido, né? Isso pode ser feito usando esses 3 pontos, e o quarto que eu quero trazer para vocês é a questão da simplicidade. Bom, simplicidade é um ponto, é uma palavra eu ia falar muito complicada, né? Mas é uma palavra difícil de botar em prática. Ser simples não é fácil. Principalmente quando você começa a atuar com ferramentas de análise,
né? Seja com Lean, com modelos, com VSM, onde você começa a dominar aquele monte de ferramentas que você fala, putz, isso aqui é muito legal, você começa a tomar gosto, começa a entender, começa a dar resultado, a gente tem uma tendência a começar a complicar as coisas. Isso é fato. Não conheço nenhuma companhia que não tenha passado por esse processo, que não tenha avançado, né, um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Tem umas que avançaram demais, né, e começam a complicar as coisas, grandes planilhas, grandes softwares, grandes análises e grandes trabalhos, quando às vezes a gente consegue resolver as coisas de forma muito mais simples. Então isso é uma tendência, isso vai acontecer. Então quem está na linha de frente, quem está conduzindo os trabalhos, precisa tomar cuidado com isso e precisa trazer sempre o time, as pessoas, as ferramentas para o simples. Eu coloquei algumas palavrinhas nesse slide, né, da simplicidade ali, o próprio pragmatismo, né, ou seja, trazer a execução, né, trazer o pragmatismo nada mais é do que você transformar um plano em execução, né, em ação, em resultado. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa companhia, eu estava recém-chegado, e eu entrei numa área onde tinha a distribuição, muitas empilhadeiras e tal, e tinha muito papelão pro chão. Todo mundo a milhão trabalhando, e vai e volta, empilhadeira para todo lado, e uma série de papelão aqui, uma caixa de papelão caída lá, tal, plásticos, né? Isso aqui vai enroscar, já passa a empilhadeira em cima. E eu só observando, né, o povo trabalhando numa velocidade muito grande. E aí parou um empilhadeirista do meu lado, né, aí eu tive a chance de conversar um pouquinho, falei, tudo bem, me apresentei e tal. O cara me deu as boas-vindas na empresa, não se conhecia, e conversa vai, conversa vem. Falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses papelões no chão e tal, putz, o que você acha que a gente podia fazer para melhorar um pouco isso, né? Nossa, tem vários ali, tem plástico que vocês passam em cima, isso aí enrosca na roda, pode dar uma série de problemas, causar um acidente. Eu falei, olha, eu posso dar uma sugestão? Eu falei, por favor, é tudo que eu quero ouvir. Eu acho que nós devíamos parar todo mundo, levar para uma sala, vamos fazer um treinamento de 5S com todo mundo, e aí a gente, treinamento, olha, 3 dias de treinamento, se puder 4 ou melhor, que a gente entende aí, o ideal é 5, porque se faz um S por dia, uma semaninha a gente consegue avaliar tudo, todo mundo aprende, e aí resolver todos os problemas e tal. Legal, muito bacana, mas será que a gente não tem uma solução um pouco mais prática, alguma coisa mais, né? Não, aqui não tem, se não parar todo mundo e fizer um grande treinamento, inclusive, ó, já vi em outras empresas aí, pô, tem um esquema de troféu, tem um esquema, pô, legal, se pudesse fazer, porque aí anima todo mundo, né? O cara deu uma série, eu agradeci, ele voltou a trabalhar. Ele não está errado, ele não está errado, mas o que eu queria ouvir dele ali, foi, pô, ele podia ter, naquele momento que ele parou, ele podia ter catado o papelão, ele podia ter pego o plástico e jogado no cantinho, no lixo. Pronto. Resolveu. Então, é claro que um treinamento 5S ajuda, né? Mas não dá para ficar esperando. Sabe o que é? Não tive um treinamento de 5S ainda, e aí então a área fica suja. Então, às vezes falta, sabe, um pouco de pragmatismo, de iniciativa, e às vezes a gente coloca a culpa no método. Eu não fiz porque eu não fui treinado ainda, né? Eu não fiz porque eu tenho um treinamento marcado para o mês que vem já, depois que eu fizer o treinamento, isso aí tudo muda, né? Eu não fiz isso porque o quadro não está pronto ainda aqui, não está claro para eu fazer o que eu tenho que fazer, enfim. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. É claro que o método ajuda, a ferramenta está aí para isso, mas eu já vi muito esse jogo virar. E aí, a desculpa por não fazer alguma coisa extremamente simples, como catar um papel do chão e jogar no lixo, é porque eu não tive treinamento 5S. Então, esse é um ponto muito complicado, né? Tem outros, ou seja, trabalhar com prazos e prazos factíveis, né? Trazer o método de maneira simples, né? Às vezes também já vi muito na intenção de ajudar e de melhorar, né? Para fazer uma Kigami, que é uma ferramenta muito próxima do VSM,
Pô, o pessoal criou planilhas em Excel, o negócio foi de um tamanho, inviabilizou. Ficou tão grande que você olhava para aquele negócio e falava, Jesus, não vai dar pra fazer isso. Quando não acabar esse negócio? Né? Mas quem fez, quem montou aquele punhado de planilhas, estava feliz da vida, porque agora você aperta um botão e aparece um número para lá, a hora que você joga aquele, cola no processo lá. Então cuidado, tem que ser simples, né? A ferramenta, o modelo tem que trabalhar para a gente e não o contrário. Né? Não pode ser o contrário. Né? A burocracia é um ponto... eu tive várias discussões sobre isso no ano passado, sobre a quantidade de pontos que a gente aumenta num processo. Não, porque agora fica melhor aqui, agora tem que passar pelo fulano, agora aquele cara tem que assinar, agora volta para cá. A hora que você bota isso numa linha, gente, está insano. Esse processo vai demorar dias, meses para acontecer e o negócio não tem tempo para isso. Né? Não, mas agora ficou bom, agora ficou legal, está tudo amarradinho. Não adianta ficar legal, é tudo amarradinho. Né? Se o negócio não anda. Então tem que tomar cuidado, porque aí sim, né, a percepção, que é o último hexágono que eu coloquei ali, as percepções começam a mudar. E aí o pessoal começa a olhar para o método como um problema. Começa a olhar para o Lean, um negócio extremamente complicado de fazer. Começa a olhar para o Six Sigma, o negócio fala, pô, é só papel esse negócio, tem que fazer reunião, tem que juntar grupo. Aí olha para o TPM e fala, não, é muito complicado isso aí, você tem que ficar preenchendo, você tem que mandar não sei para quem assinar e tal. Então, tem que trazer um nível de simplicidade adequado ao seu negócio, na velocidade do seu negócio, sem perder a essência, obviamente. Mas tem que fazer um negócio que caiba, né, que encaixe no tamanho do seu negócio. Senão você começa a ter que ter mais gente para preencher mais papel, você tem que ter mais gente para olhar se o cara está preenchendo papel, você tem que ter mais gente para ensinar o cara a olhar o cara que está preenchendo papel. E o negócio perde a linha. Né? Então a simplicidade tem que estar sempre sendo lembrada por quem está conduzindo todo esse processo. Tá? Bom, pessoal, esses são os 4 grandes fatores que eu acredito que fazem a diferença na implantação. Né? Tem muitos outros, obviamente, dá para a gente conversar aqui o dia inteiro, aliás, vários dias. Mas esses 4 são 4 que eu já apanhei bastante com eles, já aprendi a lidar com eles, e já vi isso e vejo em muitas empresas ainda, às vezes esbarrando nesses pontos, ou dando menos atenção do que esses pontos de fato deveriam. Né? E aí a gente acaba, infelizmente, olhando para o método com maus olhos. Né? A ferramenta não me levou para onde eu queria, mas também não sabia exatamente para onde eu queria ir. Né? Depois eu fiz lá e perdeu tudo, 6 meses voltou à condição original, faltou um trabalho de base. Né? As pessoas aqui, a cultura não ajuda, o pessoal não está afim, demora para convencer. Então, cuidado com o capital humano na construção, no resultado, né? na comemoração, no reconhecimento faz falta. E aí, cuidado com planos de reconhecimento também. Esse é um capítulo à parte. Né? Mas aqui tem que tomar cuidado com isso também. Eu faço se eu ganhar alguma coisa. Né? Então, não é por aí. Enfim, e aí eu queria fechar com vocês, resumindo aí. Né? Ou seja, trabalho de excelência operacional cabe em qualquer lugar. Né? Desde grandes corporações até uma padaria pequenininha. Enfim, tem ferramentas para todos os gostos, tamanhos e modelos. O segundo ponto tenha um propósito. Saiba o que você quer, para onde você quer chegar, comunique isso. Sempre. Prepare o ambiente para receber a ferramenta, para receber o método, para receber a melhoria. Né? Não construa algo, por menor que seja, num ambiente onde ele não está preparado para isso. Né? É importante. Valorize o capital mais importante, que são as pessoas. Tá? As pessoas precisam ser valorizadas, precisam participar da construção, precisam perceber que as melhorias estão acontecendo. E entenda que o processo tende naturalmente a se complicar. Torne-o simples, sempre. Se o que você está fazendo não está trazendo resultado, para e vê o que está acontecendo. Tem coisa errada aí. Mas vai trazer resultado só no que vem. Para, tem coisa errada. Talvez traga. Para, tem coisa errada. Né?
Pô, tem muita gente durante muito tempo, por pior que seja o problema. Claro, tem problemas mais simples, problemas mais complexos. Mas tem que colocar a ferramenta certa, do jeito certo, né? Para que isso aconteça. Comemore os resultados, reconheça sempre as pessoas e as equipes que se destacaram, que se esforçaram. Isso é importantíssimo, né? Mas eu não cheguei no final. Tudo bem, mas avançou uma etapa, comemora. Avançou mais uma, reconhece as pessoas. Isso dá fôlego, isso dá ânimo, isso empurra o pessoal para frente e isso pode fazer muita diferença. Ou seja, em tempos de crise, onde a gente não tem espaço, não tem tempo, não tem recurso para erros, né? Excelência operacional pode e deve ajudar com assertividade, né? Com propósito, com a mente preparada, com as pessoas juntas, fazendo as coisas mais simples possível e sendo reconhecidos por isso. Tá? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha agregado um pouquinho, que tenha passado um pouco da minha experiência aí, né, nesse último período. Eu estou deixando aqui meu endereço no LinkedIn, meu e-mail. Fiquem à vontade se quiserem fazer algum contato, enfim, tirar alguma dúvida ou entrar em detalhe um pouco mais de algum tema que eu falei muito rápido aqui. Fiquem à vontade. Obrigado aí por ter me acompanhado nesses quase 40 minutos. Foi um prazer poder participar dessa palestra, desse congresso online. Espero que o Everton acabe puxando outras aí para que a gente possa estar de novo com vocês aí. Um grande abraço, sucesso para vocês e até a próxima.